Olá, estamos de volta no nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, recebendo hoje aqui um grande amigo, Laurence. Esse aí é um amigo que a gente já trabalhou junto, a gente tem uma convivência atualmente até um pouco distante, mas é porque o Laurence não tem um ponto assim muito fixo, né? Cada época ele está num lugar diferente, mas é pelo trabalho tão importante, né? Um trabalho tão magnífico que ele faz. E a gente tem uma admiração muito grande, por isso a gente convidou ele também para participar conosco aqui do programa Santiago Entrevista, até porque ele foi citado no programa anterior. E é muito importante a participação de uma pessoa quando ela é citada, para que assim a gente possa dar sequência no assunto. Laurence, é um prazer estar recebendo você aqui, amigo. Ô, Santiago, prazer é todo meu. Como você falou aí, né? Nós somos amigos há muito tempo, e essa amizade, muito embora a gente fica um pouco distante, mas ela continua. E é um prazer estar aqui com você novamente, para poder esclarecer algumas dúvidas e passar para a população aí, né, o que a população precisa saber. Realmente. É muito assunto, gente, e lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits. Acesse aí, www.5bits.com.br www.5bits.com.br. Lembro também que o nosso programa está no YouTube. Você que nos assiste pelo YouTube, não deixe também de viralizar, enviar esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam assistir e conhecer um pouco sobre o Laurence e participar desse assunto tão importante. O Laurence, gente, ele foi assessor em Brasília durante muitos anos no gabinete do Márcio Reynaldo. Ele que, quando era deputado, esteve lá em Brasília fazendo um trabalho fantástico e grande parte daqueles recursos que vinham para Sete Lagoas participavam aí através de grandes projetos, que o Laurence estava ali na confecção, naquele corre-corre entre os gabinetes ali de Brasília para resolver as questões. Então, assim, é um braço direito do Márcio Reynaldo e atualmente ele continua trabalhando também nessa área. É uma pessoa que conhece muito bem Brasília e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também, sobre a importância do conhecimento de Brasília, porque às vezes a gente fica aí pedindo que as coisas aconteçam na vida da gente e tudo está travado lá em Brasília, então precisa de lá destravar as chavinhas que liberam as coisas, abrir as portas, e nós vamos falar sobre isso aqui. Ô Laurence, você atualmente está residindo aonde? Hoje eu estou ficando mais em Sete Lagoas. Eu tenho meu escritório em Brasília, meu sócio toca o escritório, e eu estou mais em Sete Lagoas até porque eu fui candidato em Código em 2020, Eu tenho uma empresazinha aqui de bebidas, eu acabei ficando por aqui, até porque viria a campanha para deputado, logo em seguida, então eu e minha família decidimos ficar por aqui, mas eu estou sempre indo a Brasília. Eu vou a Brasília todo mês. Código, sempre eu estou lá em Código também, inclusive domingo passado eu estava lá. Cordisburgo parece que é a sua cidade do coração, minha cidade natal, Eu nasci em Cordisburgo, a minha família toda é de Cordisburgo, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Meus amigos de infância foram todos feitos em Cordisburgo, então Cordisburgo é a minha cidade. Hoje eu estou em Sete Lagoas, grande parte da minha família mora aqui em Sete Lagoas, mas a minha cidade mesmo é Cordisburgo. Você chegou a ser candidato, a prefeito lá, Fui candidato por 2 vezes. Engraçado que na primeira vez que eu me candidatei, eu estava aqui em Sete Lagoas assessorando o Márcio como prefeito. E como eu sempre trabalhei no governo federal, eu não tinha esse conhecimento da administração municipal. E o fato de eu vir trabalhar com o Márcio aqui, eu comecei a interar mais da administração municipal e me despertou uma curiosidade de discutir Cordisburgo. Então eu tinha vários amigos que participavam da política lá, e uma vez a gente conversando, eles disseram: por que você não vem compor o nosso grupo aqui para apoiar algum candidato? Falei: não, tranquilo, posso fazer isso. Só que, na verdade, as coisas foram acontecendo e acabei virando o candidato. E nunca tinha participado de uma campanha para prefeito, sempre nas campanhas do Márcio para deputado, que é diferente. E
usei aquilo que eu tinha de melhor, que era o meu conhecimento em relação à questão de lidar com o governo federal, né, com a captação de recursos. E eu via que Cordisburgo estava muito carente nesse sentido. Apesar do meu adversário, que era o padre, né, que é o prefeito lá hoje, fazer uma boa gestão na questão de organizar a folha, né, manter o controle da administração bem enxuto na mão dele, mas eu vi que Cordisburgo precisava de muito mais que aquilo. E fui com esse discurso mais técnico, né, e que eu tinha pleno conhecimento. E tive lá 2.150 e poucos votos. Foi assim uma surpresa, porque eu sempre fiquei fora. Enfim, veio a segunda candidatura agora e eu perdi por 220 votos. Mas com a mesma convicção, com a mesma proposta, que era trazer para Cordisburgo o que Cordisburgo tem condições de receber. Porque muitos municípios, aliás, a maioria, né, município pequeno que não tem assessoria, eles não sabem como lidar com a captação de recursos. Muitos municípios, e eu vou citar Cordisburgo, às vezes fica esperando o recurso chegar. O que quer dizer isso? Tem os recursos fundo a fundo, que esse aí é natural, ele vem. Que é, por exemplo, o recurso da saúde, ele vem diretamente para o fundo ali, é o FPM, que é o fundo municipal. E tem algumas emendas de deputados, que são aqueles deputados que são votados na cidade. Então, o deputado vai, vou te dar aqui 300 mil, 200 mil, 500 mil, porque eu tive votos aí e tal, e fica por isso. E, na verdade, não é assim, Santiago. Você precisa provocar o governo. Você precisa entender como funciona o orçamento geral da União. Quais são as rubricas orçamentárias, em que órgãos elas estão, qual é o limite que cada ministério tem, quais os programas de governo que tem dentro de cada ministério, como que você ataca esse programa. Então você precisa saber esse contexto. E é o que eu sei. Eu já fui do Executivo Federal, que eu já fui da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, por 7 anos, fui da presidência da FUNASA. Então, a gente entende essa máquina, como que funciona essa engrenagem. E eu, acompanhando Cordisburgo, sempre lá de Brasília, eu via que Cordisburgo falhava muito nessa questão. Tinha programas de governo que não é emenda de deputado, que a gente chama em Brasília de extra-orçamentário, que são os recursos de programação, que ele estava lá o dinheiro e ninguém atacava. Esse dinheiro, no final do ano, ele voltava, né, para o orçamento para dividir de novo, porque as pessoas não iam atrás. Uhum. E eu cheguei a falar com alguns prefeitos de Cordisburgo na época, gente, vocês têm que fazer isso, mas ninguém se preocupou com isso. Então, esse foi o motivo que eu resolvi me candidatar em Cordisburgo. Porque abrir as portas. Eu via que Cordisburgo podia muito mais. Uhum. Enfim, falando de Sete Lagoas, por exemplo, quando o Márcio foi prefeito, que ele me convidou para trabalhar com ele na questão de planejamento, de orçamento, de captação de recursos, salvo engano, nós colocamos aqui mais de 300 milhões de reais. Por exemplo, hoje na gestão do Duílio, eles estão gastando dinheiro da época nossa. Então, por aí você vê que tem muito dinheiro que a gente pode trazer. E tudo envolve dinheiro. O dinheiro não é só infraestrutura, é asfalto, é obra de física. O dinheiro ele tem dinheiro para custeio, que é o custeio da saúde, da educação, né? Tem recurso para assistência social. Então, assim, o recurso ele domina toda uma gestão. Muito embora a pessoa que está à frente, ela tem que saber gerir esse dinheiro corretamente, né? Fiscalizar, mas tudo numa gestão de prefeitura, principalmente, depende de recurso. E o recurso maior está em Brasília. Lauro, eu sempre vejo Cordisburgo numa situação assim, lógico, né, que a gente olha de fora
Eu vejo Cordesburgo como uma cidade em potencial enorme, porque ela é uma cidade, de certa forma, turística, né? Principalmente faz parte do Circuito das Grutas, né? Sim. E, só que assim, eu vejo que ela não trabalha essa questão de uma forma eficiente de torná-la uma cidade mais atrativa fora das grutas, né? Então, assim, ela poderia ser uma cidade com várias pousadas, essas pousadas lindas que você vê, que são essas pousadas, parece uma fazenda, né? Já que é muito bonito a vegetação próxima a Cordesburgo, né? Uhum. Então, assim, incentivar essa questão, né? É uma cidade que poderia ter mais festividade, né? A cidade mais alegre, mais bem enfeitada. Você tem, por exemplo, uma Gramado, né? Várias cidades do sul que são assim. Só que assim, parece que falta essa visão, né? Da administração, igual você falou. A administração, ela administra muito para manter o que tem, mas não tem um desenvolvimento, né? Não torna a cidade uma cidade com potencial maior para que ela seja mais visitada, né? E gere mais emprego. Então eu acho que assim, essa visão sua de colocar recursos, principalmente se fosse focar Cordesburgo na área do turismo, eu acho que seria brilhante, né? Você abriria portas e mais portas, porque hoje com o asfalto que está, né, passando praticamente dentro da cidade e com a logística da cidade, a localização dela, ela seria uma cidade fantástica para ser visitada pelos mineiros. Ô, Santiago, isso é uma questão que eu sempre coloquei para a população de Cordesburgo. Ocorre que, para um empresário, né, montar uma pousada, um hotel, ele precisa de fluxo de pessoas. Ele precisa de gente para poder gastar. E Cordesburgo, quando eu era adolescente em Cordesburgo era assim. Cordesburgo tinha uma das festas mais tradicionais da nossa região, que era chamada Festa da Abóbora. Uhum. Cordesburgo tinha um carnaval que era badalado na região inteira. Cordesburgo tinha a festa rosiana, que é do Guimarães Rosa. Só que isso foi dissipando ao longo do tempo. E como você falou, Cordesburgo, estrategicamente para a área do turismo, se não for a melhor cidade da nossa região nessa questão, é uma das melhores. Por quê? Porque nós estamos a 22 quilômetros da 040, que liga Rio de Janeiro a Brasília. Hoje nós temos um asfalto que liga ao norte de Minas. E nós temos duas situações que eu brinco com o pessoal de Cordesburgo, que isso aí não é Cordesburgo que tem, não. Isso nós ganhamos de presente, que é a Gruta de Maquiné e o Museu Guimarães Rosa. Uhum. O Museu Guimarães Rosa, você está doido. Vou te contar uma passagem rapidamente aqui. Uma vez eu estava passeando com a minha família lá nos Estados Unidos. E eu vi um camarada com a camisa do Cruzeiro. Nós estávamos num restaurante, tinha um camarada com a camisa do Cruzeiro. Aí eu falei, você é cruzeirense de onde? Tá? Eu falei, sou de Barbacena. Aí o dono do restaurante, que era mineiro, me esqueci de onde, falou assim, e você é de onde? Eu falei, sou de Cordesburgo. Ele falou, terra de Guimarães Rosa. Eu falei, você conhece? Ele falou assim, demais. Tem muita gente aqui, americano, que quando a gente fala de Minas Gerais, eles falam de Cordesburgo por causa de Guimarães Rosa. Então você imagina só o poder que Guimarães Rosa tem na cultura brasileira. E nós temos o privilégio de ter nascido dentro de Cordesburgo. Então, assim, Cordesburgo tem um potencial gigante. E como explorar isso? É onde eu te falo. Nós precisamos ter gente que consiga trazer lá de fora um recurso para criar uma estrutura dentro da cidade para atrair pessoas. Uhum. Eu não tenho dúvidas que Cordesburgo pode ser uma das cidades mais conhecidas, visitadas do turismo. Só a questão de Guimarães Rosa, você tem, por exemplo, Caetanópolis fazendo o festival Clara Nunes. Clara Nunes. Então, assim, você tem Jequitibá também que faz um outro festival, eu esqueci qual que é agora, eu sei que é na área cultural também.
se torna um polo. Um polo, né? E detalhe, isso eu conversei com o Márcio, vou até deixar claro aqui, eu conversei com o Márcio, falei, Márcio, nós lá de Costa Burgo, nós temos um gargalo que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Porque ele melhora a vida de todo mundo em vários aspectos. O que é, Santiago? É o asfalto de Cordesburgo a Santana de Pirapama. Nossa, aí vira loucura. Todo mundo fala que é sonho, que é isso, que ninguém deu conta, que já saiu esse dinheiro. Não é. Não é por aí. Ali é onde eu te falo como que a gente trabalha em Brasília. Você tem que ter os passos certos, da forma correta. Então eu chamei o Márcio e falei, Márcio, se o senhor virar deputado novamente, o senhor me ajuda a fazer esse asfalto? Ele falou assim, pode contar comigo. Eu te ajudo e você me ajuda. Porque o Márcio me ajuda na questão política. E eu faço a parte técnica, foi onde eu aprendi, que é identificar recursos, aprovar projeto, fazer uma sequência de aprovações, porque ali é um asfalto que fica ali em 50, 60, 70 milhões, mas não quer dizer que você tem que fazer ele da noite para o dia. Então tem passos que você vai seguir. Então você imagina se a gente consegue aquele asfalto. Primeiro, que 90% da produção de legumes, de hortifruti, né, sai dali. A produção de leite, a maior parte sai dali. E nós temos hoje uma estrada extremamente precária. Extremamente precária. Até pela questão de estudantes, ônibus buscar, porque o município de Cordesburgo é muito grande. Turismo. Aí se você liga Cordesburgo a Santana de Pirapama, automaticamente você está ligando lá no complexo da Serra do Cipó, porque se você passar por fora, ali, ó, é mais perto do que por dentro, aliás, é mais perto que você passar por aqui. Então você já liga o complexo. Então a pessoa que vem visitar, ela consegue, como se diz, passear aqui nessa região toda. E Cordesburgo fica na região central. Igual você falou, tem Caetanópolis, né? Tem Jequitibá, né? Aí a pessoa vem, ela bate em Cordesburgo já, e aqui ela... Então, enfim, o Márcio prometeu para mim, falou comigo, conta comigo, eu vou te ajudar. E eu sei que você dá conta, principalmente se você virar prefeito de lá. Então, isso é um projeto que eu estou colocando na minha pauta para poder resolver essa questão. Você está pensando nessa pré-candidatura? Ô Santiago, tem que pensar, porque o meu objetivo para Cordesburgo não é nada mais do que ajudar a minha cidade. Por quê? Porque eu já ajudei tantas cidades que eu ajudei em troco de nada, porque eu era funcionário do gabinete do Márcio, que a gente tinha que trabalhar por isso. Eu ganhava meu salário. E outras cidades que me procuravam para eu assessorá-las. Uhum. E Cordesburgo eu não quero nada. Uma vez eu estava numa reunião política, né, nessa última eleição, e uma pessoa me perguntou lá no meio rural, por que você quer tanto ser prefeito de Cordesburgo? Você já não tem uma vida estabelecida, não sei o que e tal? Eu falei, eu tenho. Eu não quero ser prefeito de Cordesburgo por causa de dinheiro. O que Cordesburgo tinha para me dar, já me deu. Que foi o meu estudo, até o ensino médio, eu estudei aqui na escola pública. Foram os meus amigos que eu construí aqui. Foram as alegrias que eu passei aqui na minha infância, na minha adolescência. Isso Cordesburgo me deu. Eu não preciso tirar nada de Cordesburgo. Eu só quero trazer. Sabe? É uma questão de amor à minha cidade. Os meus amigos falam comigo, poxa, bicho, nós não temos um campo de futebol para jogar bola. Nós não temos hoje, deixaram acabar o clube social, que muito embora seja particular, mas existem as formas de você colocar o serviço público ali dentro. Por exemplo, quando eu era criança, nós fazíamos a educação física no clube. Por quê? Porque tinha um convênio com o governo do estado. A prefeitura pode fomentar ali uma escolinha de futebol, uma escola de natação e fazer um repasse para o clube, para criar renda. Hoje nosso clube está fechado. Existem verbas lá no Secretaria de Esporte. Claro. E hoje o clube está fechado.
Hoje nós não temos nenhum campo de futebol, deixaram acabar um estádio que tinha lá em cima, e o de baixo tem 4 anos que ele está fechado. Certo? O carnaval nosso hoje é extremamente precário. Hoje nós não temos nenhuma festa típica da cidade. O parque de exposição nosso hoje está fechado e virou um canteiro de entulho. Enfim, a nossa cidade está morrendo. Ela está morrendo aos poucos. Então, muita gente vem até mim e me pergunta, ajuda a gente. Então, o meu intuito para Código é esse. E eu tenho esse projeto na minha cabeça. Eu tenho esse projeto na minha cabeça, sabe? De deixar meu nome marcado na minha cidade. Amanhã, quando eu for, como se diz, quando eu me for, os meus filhos, os meus netos chegavam, poxa, isso aqui foi o meu pai que construiu. Isso aqui foi o meu avô que construiu. Porque eu não quero nada de Cosburgo, não, Santiago. Eu quero ajudar. Eu quero, por exemplo, eu morei minha vida toda em Brasília. São as pessoas saírem de Brasília e virem a Cosburgo visitar e falar, pô, que cidade bacana, que cidadezinha top, cara, sabe? É isso que eu quero. Então eu tenho esse projeto. Isso é possível, né? E eu vou tocar esse projeto. Eu vou tocar. Ô, Laura, se nós estamos aí, né, em 2022, numa época de mudança completa por causa da eleição, né? Mas assim, eu tô vendo um para-brisa assim meio embaçado, cara. Você não tá sentindo isso, não? Esse monte de candidatos. Nós trabalhamos junto na eleição passada. A gente, né, presenciou uma loucura também, que era muitos candidatos. Era uma situação assim muito complicada. Agora, esse ano eu tô vendo um pouco diferente daquela, né? Mas assim, eu tô vendo que a gente pode bater na trave de novo. Você tá vendo isso também ou não? Ô, Santiago, isso aí, cara. Todo mundo está enxergando isso. Todo mundo está vendo isso. Só que, infelizmente, nós vamos passar por mais 4 anos sem um representante no governo federal. E corremos o risco de não termos também nenhum representante aqui na Assembleia. Justamente por causa desse aspecto. Eu acho que as pessoas precisavam entender melhor o que é você assumir um cargo de deputado, para que elas não simplesmente colocassem o nome à deriva de qualquer maneira. E sabe quem perde? Só a população. Só a população é que perde. E não é só a população de Sete Lagoas, não. É a população da região. Porque quando nós temos um deputado daqui, que sai de Sete Lagoas, que é a nossa base eleitoral, obviamente ele é o representante nosso do interior também. Então acaba que essa disputa de poder, porque eu olho por esse lado. Você acha uma disputa de poder? Então? É uma disputa de poder, porque a maioria ela não está preocupada com o trabalho que vai desenvolver para a cidade, para a nossa região, não. Nós tivemos um exemplo recente agora, que eu tenho falado sobre ele, até saiu no jornal Boca do Povo, de vereadores que era do grupo do prefeito, que aceitaram aí uma ajuda financeira para fazer um apoio a um candidato de fora, né? Apesar de ser da região também, né? Mesmo assim, você acha, nesse sentido aí, busca de poder? Porque o próprio grupo se dissolvendo assim para apoiar a gente de fora, a troco de algum valor. Sim. Que isso, assim, eu espero que isso não seja verdade, mas está todo mundo falando sobre todo isso. mundo está falando, todo mundo fala. Você também deve ter ouvido. Ouvi. Vários grupos de políticos, valores altos. Mas é o que eu falo. Por que você tem que pagar para você ganhar uma eleição? Não, aí vamos mudar a pergunta. Por que você tem que vender o seu passe para apoiar alguém de fora? Exatamente, para apoiar alguém de fora. Ou aquele de fora que está vindo aqui, por que ele tem que pagar? Por que ele não apresenta os projetos? Por que ele... Aí tem que pagar um, tem que pagar outro, tem que tirar dinheiro daqui, tirar dinheiro dali, para poder ganhar uma eleição. Por que tem que pagar para ganhar a eleição? Eu uma vez li uma matéria, não sei se é na Suécia, alguma coisa assim,
Que lá não tem isso não, cara. Tem não. Lá quem escolhe o candidato é um grupo de pessoas, ali tem engenheiro, tem médico, tem advogado, tem pessoas do comércio, tem gente que é do meio rural, tem várias pessoas. E faz uma comissão e você apresenta, você quer ser candidato? Quer. Apresenta sua proposta. E aquela comissão vai definir se você vai ser o candidato ou não. São 3 candidatos. Não, a melhor proposta é do Santiago, é do Lauro, é do fulano aqui. Então vocês vão votar nesses 3 que nós escolhemos, que nós achamos que é o melhor. Estou dando esse exemplo por quê? Porque aqui as pessoas pagam, as pessoas recebem dinheiro para poder eleger uma pessoa. E amanhã, essa pessoa que eles elegeram pode não ser o melhor. E quem que vai sofrer com isso? O povo, a população. Então, eu acho que isso é uma situação muito triste, das pessoas votarem num candidato que eles não conhecem, que às vezes pode não ser o melhor para a cidade, porque alguém que recebeu o dinheiro colocou na cabeça daquele que ele tem que votar porque ele vai ser o melhor. Então, assim, é um assunto que eu acho muito triste. E a questão da quantidade de candidatos também é uma situação triste também. Por quê? Porque pulveriza os votos todos, acaba não elegendo ninguém, e quem sofre com isso? O povo. E a gente tem aqui uma situação que eu tenho sempre falado sobre ela, que é o seguinte: a gente tinha na eleição passada de prefeito 2 grupos, né? Que era o grupo do atual prefeito contra o grupo do deputado, né? Acabou-se a eleição e aí o que acontece? Formou-se um grupo de vereadores, né? Com a maioria do prefeito e menor com o deputado. Hoje você vê que eles estão disputando também aí nas eleições. Só que aí volta o Márcio Reinaldo, que era de outro grupo. Sim. Né? E tem um grupo empresarial se organizando também para botar novas pessoas. Né? Então hoje eu vejo 4 grupos totalmente formados na nossa cidade. Só que assim, a gente tem o próprio grupo do prefeito. Veja bem, nós temos o secretário de saúde, que é pré-candidato a deputado estadual. O ex-secretário. E nós temos um vereador, que é da área de saúde, que também é pré-candidato, né? Então, assim, veja bem, além dos outros, né? A gente precisa de caminhar, né? Para chegar até as convenções e, quem sabe, aí o prefeito, com um pouco de categoria, de eficiência, chegar num consenso também do seu próprio grupo, né? Porque senão a gente teria aí 3 grupos contra o grupo do prefeito, mas o grupo do prefeito totalmente dissolvido, Sim. Né? Dividido. Certo. Como é que você analisa isso? Pois Aí seria o seguinte, que tanto candidato é isso? Para que isso tudo? Mas veja bem, é o que eu estou te falando. Você citou aí 4 grupos. Por que esses 4 grupos têm que ser adversários? Por que esses grupos não se unam em favor de Sete Lagoas e da região? A questão vamos dizer assim, a briga política... Briga pelo poder, né? Ela vem ali na época da eleição, principalmente para prefeito. Vamos colocar o exemplo aqui de Duílio e Douglas. Eles tiveram lá as divergências deles políticas, brigaram politicamente naquela época e tal. Mas passou. Aquilo tem que ficar lá atrás. Aquilo não tem que vir para dentro da administração do Duílio, essa guerra, porque o Douglas não pode fazer, porque o Duílio eu não posso fazer. Não! A gente tem que entender que quando você está exercendo um cargo eletivo, você tem que estar ali em função do povo. Aí fica uma briga que não tem fim. Uma covardia que é isso que eu estou te falando. É uma covardia com o povo. Aí vem o Márcio Reinaldo. Aí porque o Duílio teve um problema com o Márcio lá atrás, ou o Márcio com o Duílio, eles viraram inimigo. E o povo? Aí vem, por exemplo, um vereador que teve problema com o prefeito, aí virou outra briga e vai virando aquele, vamos dizer assim, no linguajar popular, aquele angu de caroço, e que no final das contas não dá em nada. E quem sofre com isso? O povo. Então, Santiago, a minha ideia, por exemplo, Código,
O padre Maurício foi meu adversário por 2 mandatos. Procure em algum lugar, alguma entrevista minha, se eu falei mal da pessoa dele. Para mim não interessa. Agora, que eu critiquei algumas formas dele administrar, algumas falhas que eu identifiquei no mandato dele, isso eu coloquei, porque é natural. Eu não estou ali para brigar com o meu adversário político. Eu estou ali para colocar as minhas propostas e colocar o que ele está fazendo de errado. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ali e bato palma para o que ele está fazendo certo. Porque o meu interesse... E aponta soluções. Não é brigar com ninguém. O meu interesse de sentar numa cadeira de gestor é para poder fazer o melhor para a minha cidade. Por exemplo, a minha mãe hoje mora aqui. Minha mãe é uma idosa, de 78 anos. Ela queria morar em Código. A família dela está toda lá. Por que eu não posso botar minha mãe lá? Porque eu não tenho uma estrutura de hospital. Porque eu não tenho uma pista, um local para minha mãe fazer uma caminhada. Eu não tenho. Os meus filhos são doidos em Código. Por que eles não vão lá? Porque eles não têm o que fazer em Código. Eles não têm um parque, eles não têm uma escolinha de futebol, eles não têm um clube, eles não têm nada. Os meus filhos hoje eles vão para Código, eles ficam dentro de casa. Esse é o meu intuito. Agora, porque eu fui adversário do padre Maurício, não quer dizer que se amanhã eu virar prefeito, que eu não posso chamar ele se ele quiser. Ô Zé Maurício, me ajuda nisso aqui, porque o senhor foi prefeito tantos anos, às vezes o senhor pode me ajudar nisso. Ou qualquer outro candidato, adversário meu, que não possa estar comigo. Então, a briga política ela tem que passar. E a gente tem que partir de um princípio de que nós precisamos unir em função do povo. Então veja aí hoje, Duílio e Márcio Reinaldo. Por causa de uma fala do Márcio lá atrás, virou um imbróglio gigante. Sabe? E hoje o Duílio não apoia o Márcio, muito embora o Duílio saiba, porque eu sou amigo do Duílio, certo? O Duílio sabe que o Márcio é o melhor para Sete Lagoas. Mas o grupo dele não apoia o Márcio, não pode deixar o Márcio voltar. E o povo? Aí ganha um candidato, vamos citar aqui, o Igor Timo. Botou lá 10 milhões de emenda para Sete Lagoas, ganha um candidato desse, que você não tem acesso a ele, que a população não vê o deputado, que o prefeito não pode botar o pé no pescoço dele, porque ele tem outras cidades polo que ele tem que ajudar. Então... Quer dizer, o orçamento aí vai diminuindo. De um deputado que é local com um que é de fora, não, deve ser... E detalhe, você tocou num assunto muito importante. O Márcio Reinaldo teve aqui semana passada e ele falou muito, ele foi muito feliz na fala dele quando ele disse: um deputado, ele tem ali 10, 12, 15, 20 milhões de emenda. Mas a gente pode arrancar lá no governo 100 e tantos milhões. Esse deputado que dá conta de arrancar esse valor não é qualquer deputado. Não é qualquer um. Então, um deputado que não tem, né, o cabedal que um deputado igual o Márcio tem, ele vai pegar lá 20 milhões e vai distribuir 20 milhões em 30, 40, 50 cidades. Uma cidade vai receber 300, 500, Sete Lagoas, por ser maior, vai receber 1 milhão, 2 milhões. Enquanto um cara igual o Márcio pode colocar 100 milhões aqui dentro. Essa é a diferença. Então, voltando lá atrás. E uma outra coisa que a gente comentou com o Márcio aqui, né? Eu sei que isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Mas assim, o Márcio já está com 78 anos, parece, né? Mais 4 anos ele estaria com 82. 73, está com 79. Aí assim, seria basicamente o último mandato dele como deputado. Então assim, ele poderia ficar lá com a parceria com o prefeito, né? Ajudando aqui na administração, colocando recursos aqui. E depois, os 2 próximos anos, o próprio prefeito poderia ir para Brasília trabalhar com ele, né, numa parceria para já andar com ele ali no ministério, fazer o contato direto com os políticos, né, e se tornar uma pessoa popular lá dentro. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Seria uma pessoa de dentro do gabinete. Até porque eu acho... E aí depois só passar o bastão, né? Até porque eu acho que depois do Márcio... Por que depois do Márcio? Porque o Márcio tem 5 mandatos de deputado, viveu a vida toda em Brasília, em vários órgãos. Depois do Márcio,
a pessoa mais preparada para ser o nosso representante do governo federal na Câmara Federal é o Duílio. Com certeza. Você sabe por quê? Não é só porque ele é o prefeito, não. O Duílio já vem Já foi deputado já foi um deputado estadual, e o Duílio, ele tem muita, no bom sentido, ele tem muita maldade política. Ele sabe conduzir as coisas. Porque eu estive com o Duílio várias vezes em Brasília. Sabe? E tinha coisas que o Duílio fazia que eu, sinceramente, eu falava assim, de onde que você aprendeu isso? Eu falei, não, eu já sei, porque eu milito aqui, eu já vim e tal. Então, o Duílio, ele é o mais preparado hoje para ser o nosso deputado federal. E se ele se unisse, Márcio, Duílio, hoje, esse seria o caminho. Ô Duílio, o negócio é o seguinte, esses 2 anos meus como deputado, nós vamos fazer um projeto para Sete Lagoas, eu vou encabeçar esse projeto de recursos, onde você quer mexer e tal. E se você realmente quiser ser o candidato a deputado federal, vamos trabalhar junto. Meu gabinete está à sua disposição. A hora que tiverem lá as votações de comissão mista de orçamento, do próprio orçamento, que isso são questões muito importantes, né, para um deputado e para um prefeito, você vai para lá, você vai participar comigo, eu vou te explicar como que funciona a questão de Brasília na sua essência mesmo, certo? Vou te levar lá no presidente da República, Casa Civil, aonde são os pontos principais que um deputado tem que atacar em Brasília, e vão fazer esse trabalho, e vou passar o bastão para você, e você segue adiante. Isso sim é política. Isso é política. Isso é maturidade política. Pessoas se unirem em função do povo. Porque você é prefeito de quem? Você não é prefeito, não é da cidade, não é do povo? É. Agora, ontem eu estive conversando pessoalmente com o doutor Euro, né? O doutor Euro até colocou para mim a questão que é o seguinte, ele sempre esteve apoiando o Márcio, né? Sim. E agora, né, na situação de vice-prefeito, ele vem como candidato, né? E eu vi do Márcio que o Márcio poderia fazer uma parceria que ele, no caso, ele renunciasse à sua candidatura para apoiar o Márcio, né? O grupo do Duílio apoiar o Márcio. Só que ele falou o seguinte, mas o Márcio também poderia desistir da candidatura dele para me apoiar. Como é que você vê isso? Pode ser, mas veja bem, o Márcio é o último mandato dele, como você bem falou, e é verdade. Então o Márcio, ele ainda pode dar muito mais para nós do que um deputado que está chegando agora. Então o Eurinho é um cara bom também, inteligente, certo? Quando eu digo mais preparado, não é questão de inteligência, de formação, não é isso. É de experiência, né? O doutor Euro foi vereador, hoje é o vice-prefeito, então precisa de um pouco mais de experiência. Por que não o doutor Euro fazer isso com o Márcio? Ô Duílio, já que o doutor Euro está aqui com o Duílio, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou abdicar da minha candidatura, vou apoiar o Márcio, certo? Vou fazer um bate-bola com o Márcio para eu vir daqui 4 anos, apoiado pelo Márcio, e vou fazer um estágio com o Márcio lá. Eu tenho certeza que... Então poderia vir como candidato a prefeito, né? Também, mas como nós estamos falando de... Já que está na prefeitura, fazer colar no Duílio 2 anos... Pronto, Euro vem prefeito, Duílio sai deputado, e está tudo certo. Mas fica esse... É o que você está falando, são 4 grupos que estão partidos. Ninguém une com ninguém. E acaba tendo um resultado negativo. E o pior de tudo isso é que a gente está falando em possibilidades que o narcisismo ele acaba sendo um tiro no pé, né? Porque Sim. De repente eu acredito que eu vou ter, como o Euro disse que ele deve ter aqui dentro de Sete Lagoas, em torno de 35 mil votos, mais 10 de fora, 45 mil ele está eleito, né? E se não acontecer? Se faltar 10 votos, né? Então, assim, nós temos a cidade toda com 120 mil votos aí para deputado federal. Se a gente não, como se diz, né? Dá 30 para um, 20 para outro, 10 para outro, 15 para outro. E aí ninguém ganha. E ficamos órfãos. Nesse caso... Aí nós perdemos aí muito recurso financeiro. E nesse caso o Márcio tem uma certa vantagem, porque o Márcio já tem uma estrutura em outras cidades. Né? Muito embora ele ficou fora esse tempo todo, mas quando a gente chega em outras cidades que ele sempre foi votado, você vê que ainda tem aquele grupo
que ainda está ligado ao Márcio. Então ele tem essa vantagem de ter os votos que ele tem aqui, na nossa região. Quando eu digo nossa região, é a região da Amave aqui, e tem o norte de Minas, que todo mundo sabe que o norte de Minas tem muitas cidades lá que caminham com o Márcio até hoje. Ele tem essa vantagem. Não sei se esses votos que ele tem poderiam levá-lo a ganhar a eleição. Mas ele tem essa vantagem, que é onde eu acho que eles deveriam trabalhar em conjunto. Porque o Márcio, como deputado, automaticamente, ele não vai designar recursos somente para Sete Lagoas. Apesar daqui ser a cidade onde ele mais manda recursos, mas ele vai mandar para outra cidade. E, consequentemente, aquela pessoa que vai estar próximo dele, que seja o Duílio, que seja o Eurim, eles vão participar desse meio de campo aí. E acaba que, quando o Márcio passar o bastão, automaticamente ele vai passar por essa cidade também. Olha, gente, eu estou saindo, é meu último mandato, mas está aqui, o Euro Andrade, que é uma pessoa assim, que está me acompanhando, está comigo no gabinete, e ele vai seguir adiante. Ou que seja ele, que seja o Duílio, ou que seja qualquer outro. Mas hoje eu acho que o Márcio, nós precisamos sugar do Márcio o que ele ainda tem para oferecer para nós. E ele está com vontade. Vou falar com você aqui, assim, o que eu penso do Márcio é que ele quer fechar a vida pública dele com chave de ouro. Ele teve esses problemas como prefeito aí, que eu acho que ele foi um grande prefeito, teve algumas deficiências que são naturais, né? Teve essa questão aí do salário, que todo mundo falava do salário que ele tinha deixado. Eu sabia que ele tinha deixado o dinheiro em conta, mas enfim, é passado. Mas isso ficou marcado na vida do Márcio. Ele ficou muito chateado, porque Sete Lagoas é a vida do Márcio. Ele ficou muito chateado com isso. E apareceu a oportunidade dele voltar candidato, e eu tenho certeza que ele quer assim, olha, gente, eu vou fazer o que eu posso, o que eu não posso para Sete Lagoas, para a região, para eu poder encerrar minha vida pública em paz. Você acha que o Brasil possa ter uma nova performance a partir da eleição? A gente está vivendo um momento muito conturbado, né? Muita briga, muita discussão na questão da administração pública do Brasil em si, preços muito altos, né? Você vê que a coisa não está fluindo perfeitamente. Você acha que essa eleição, após ela, a gente possa ter dias melhores? Eu acredito, sabe? A gente tem sempre que acreditar nisso, sabe, Santiago? A gente tem sempre que acreditar, né, que o dia seguinte é melhor do que o de hoje. O Bolsonaro está tendo uma dificuldade muito grande, mas isso é reflexo, eu penso assim, é reflexo lá do início. Lá do início. O Bolsonaro, ele não era um cara preparado, vamos dizer, politicamente, para assumir a presidência do Brasil. É um cara honesto, é um cara que vem tentando colocar as coisas no lugar, mas o sistema de governo nosso é pesado. É pesado. Ele veio enxergar isso agora, no início do ano passado, que ele enxergou que ele tinha que ter uma articulação com o Congresso, né? Porque, não sei se você lembra, lá atrás ele falou, vou diminuir tantos ministérios, eu não vou administrar nada dependendo de Congresso, porque os ministérios eu que vou colocar e tal. Isso aí veio criando uma nebulosidade para ele, até que ele teve que fechar um acordo com o Centrão, que foi a saída dele. Enfim, eu acho que esses 4 primeiros anos do Bolsonaro foram anos que ele enxergou o que é ser realmente um chefe do Executivo Federal. Ele bateu, como se diz, quebrou a cara muito, acertou em várias coisas, que eu acho que ele acertou mais do que errou. Eu acho que se ele vir a ser eleito novamente, eu acho que esse segundo mandato dele vai ser um mandato muito bom. Mas a eleição, ela vai, com certeza, dar um norte diferente do que a gente está vivendo hoje. Mas e se for o Lula? Pois é. O Lula, você esteve lá com o Lula? Né? Tive. O Lula tem essa questão da roubalheira, e que é notório, que todo mundo viu. Lula, pessoa do Lula, eu sou fã do Lula. Pessoa, pela trajetória política, o poder de persuasão que ele tem e tudo. Só que o grupo PT, grupo que envolveu o Lula, o grupo é muito fraco e é muito, para não dizer outra coisa,
tem que banir esse povo da política. Tem que banir esse povo da política. Quando o Lula ganhou, que ele disputou com o Serra, eu era da FUNASA. Eu era da presidência da Fundação Nacional de Saúde. Quando teve a eleição, o meu chefe, que era o Dr. João Sandolim, que já passou por vários cargos lá no Executivo Federal, ele falou comigo assim, não esqueça dessa frase, o PT vai quebrar o Brasil. Ele falou isso comigo, o PT vai quebrar o Brasil. Porque ele conhecia os bastidores dessa turma. E foi dito e feito. Então eu acho que o Lula já teve o tempo dele. Isso aí tem que tirar fora. Mas se ele ganhar, tem que ter um Congresso que chegue junto com ele, que imponha para ele situações que ele tem que obedecer, que ele tem que seguir e não deixar a Deus dará. Hoje, o PT não tem maior bancada no Congresso como tinha antigamente. Né? Então, por isso é que precisa de pessoas experientes no Congresso. Precisa de pessoas que entendam como que a máquina funciona para poder chegar e falar assim, não é assim não. Entendeu? Porque qual o risco dele ganhar? Tem um STF também que atua forte. Um STF, que também tem as indicações que vêm do Senado. Então é um jogo que pessoas que não têm experiência, elas podem perder esse jogo. Agora, as pessoas que já têm essa experiência, que têm cabedal para isso, pode ajudar muito o Brasil. E foi um dos detalhes que o Márcio está aí. O Márcio foi intimado a voltar por pessoas do governo. Nós temos um exemplo muito grande, que é a cidade de Montes Claros, que voltou, né, o seu prefeito antigo, né, que foi, né, deputado, parlamentar há muito tempo. E aí ele voltou a ser prefeito e parece que corrigiu completamente, mudou os nortes da cidade. E hoje todo mundo elogia a administração. Não, sem dúvida. Então, assim, é aquela história, né? O cara estava basicamente... Como teve também em Curvelo, né? Recentemente, aquele prefeito de Curvelo que voltou e fez uma administração maravilhosa. Curvelo hoje é uma das cidades mais bem faladas, né? Sim, sem dúvida. Vizinha sua lá. Né? Vizinha nossa. Então, assim, às vezes é essa questão da experiência, né? Exatamente. E a política define muita coisa, né, Santiago? Dependendo da pessoa que estiver lá, ela pode mudar um contexto da noite para o dia. Então, a gente precisa ter noção do voto, o porquê do voto. Sabe? Eu acho que nós, esses dias, uma pessoa num grupo de política que eu participo em Cosburgo, ele colocou muito bem, dizendo o seguinte: quando a gente estudava, há 30 anos atrás, tinha uma matéria que chamava OSPB, Organização Social, não sei o que, Política. Política, né? Política. Isso, a gente começava a ter noção do que era política. Hoje a gente não tem, muita gente não sabe o que é política. Tirou, né? Não sabe por que eu estou votando em fulano de tal. Então, assim, nós que estamos mais ligados na política, nós que estamos mais, né, envolvidos, a gente tem que ir passando para as pessoas o motivo pelo qual aquela pode ser a melhor. Né, que é o caso do Márcio. Eu tenho uma história com o Márcio de gratidão. E acompanhei o Márcio desde quando o Márcio era secretário de Administração Geral do Ministério da Integração Nacional. E eu vejo o trabalho que o Márcio presta. Eu tenho casos aí que, se eu te contar como que nós conseguimos reverter certas situações em Brasília, você vai enxergar que realmente tem que ter um deputado com esse calibre, porque senão não vira. Então, acho que eu sou eleitor do Márcio mesmo, vou trabalhar na campanha dele, vou ajudar a coordenar. Eu acho que ele é o melhor hoje para Sete Lagoas e para a nossa região. E se eu virar prefeito de Cosburgo, ele vai ser de grande importância para mim. Por isso eu acho que o Márcio hoje ainda tem muito que dar para nós. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tinha que se unir. Duílio, Euro, Douglas, próprio Juca Bahia, não sei o quê, fazer um grupão dos cabeças e falar assim: aí, gente, vamos falar aqui, quem seria o melhor hoje para nós? Vamos fazer uma composição aqui para que a gente mantenha sempre a nossa região com 1, 2, 3
parlamentar encabeçando a nossa cidade. Vamos fazer uma reunião, porque Paraupeba está ligado aqui. O Juca pode ser um grande deputado, pode ser, mas saiu agora do executivo municipal de uma cidade de 30, 40 mil habitantes. Né? Tem idade, desculpa, para poder seguir adiante. Poderia ele também vir até o Márcio e falar: Márcio, tem interesse em sair deputado, por causa disso, disso e disso. O que você acha? Vamos fazer uma composição. O Márcio pode sair também, cara. O Márcio pode entender o seguinte: não, ó, esse menino está preparado, ó. Esse menino, eu acho que ele pode ir. Você vai. Eu vou te dar uma assessoria lá em Brasília. Vou te ajudar. Mas tem que conversar. Não pode ficar essa guerra. O Márcio, ele já levantou a bandeira branca. Ele teve os problemas dele com o Duílio. Eu insisti com o Márcio várias vezes: deputado, conversa com o Duílio. Ah, mas o Duílio está assim, está assado. Eu falei: mas vamos fazer uma composição. E ele já falou: conversa com ele toda hora. Sabe? Elogiou o Duílio em várias entrevistas. E, de fato, é verdade, o Duílio tem feito um grande trabalho. Então, assim, não precisa disso, sabe, Santiago? Não precisa desses rancores. Se o Duílio, por exemplo, e o Márcio, eles têm alguma divergência pessoal, que fique no pessoal. Ó, Márcio, eu tenho essa mágoa com você, eu não quero amizade com você, mas politicamente nós temos que estar unidos. Uhum. Sabe? Então, a eleição do Duílio, a eleição para prefeito, ela é um grande exemplo, né? E diga-se de passagem, o grande exemplo se chama Partido Progressista, PP, que foi um diferencial naquela virada, né? Que aconteceu uma parceria, e aí o Euro veio como vice, né? E aí tudo se modificou. Exato. A rejeição foi sendo tirada, e depois a campanha foi bonita, foi bem feita, né, teve essa eleição bacana que teve. Então, assim, está provado que, né, quando se conversa, quando se, né, se tem o Duílio sabe disso. O Duílio esteve aqui para visitar aqui antes da eleição, que ele veio conhecer o local aqui com um agente. Eu falei: Duílio, ó, se eu fosse você, eu fazia parceria com fulano, ciclano e beltrano. 15 dias depois ele já estava com as parcerias, e deu tudo certo. Né? Então, assim, eu sei que tem uma coisa que você falou que é muito importante dizer, né? Os que tem ali de plantão ao redor, né? Que às vezes estão pensando no seu umbigo, né? Sendo que a gente deve pensar na cidade. Exato. Mas política é isso aí. Política é o que a gente está fazendo aqui também, né? É conversar e procurar se entender para chegar num ponto em comum. Sim, sem dúvida. Política é isso mesmo, é debate. Política é debate, política é você chegar no melhor entendimento. Que esse entendimento seja o melhor para o povo. Política é povo. Política não somos nós. Você que quer sentar numa cadeira e falar: não, que quem manda sou eu. Não, gente. Política é levar para o povo o que é melhor, de bem-estar, de moradia, o que é melhor para a saúde. Vamos discutir a saúde de Sete Lagoas. O que nós conseguimos fazer para cá? Não é isso? Então, não adianta você ficar brigando. É verdade. Eu tenho um exemplo. Não adianta aqui, esse conflito. Eu falei de uma pessoa que tentou fazer uma consulta no posto, e o cara do posto falou: ó, daqui a 3 meses eu consigo a consulta para você. Aí... Tá vendo? Daqui a 3 meses. Aí eu falei assim: mas daqui a 3 meses, quem sabe o cara já morreu, né? Eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor disso. Talvez seja por isso que eu não ganhei eleição em Cosburgo em 2 mandatos, em dois pleitos, né? Porque eu não consigo entender isso. Muita gente chegava para mim, aqueles que estavam à minha volta, falava: você tem que bater no seu adversário, pega uma coisa dele, inventa. Eu falei: para quê, cara? O que tem a ver isso? Eu não quero virar prefeito de qualquer maneira. A desgraça do outro. Eu não quero virar prefeito a qualquer custo. Eu quero virar prefeito se o povo entender que as minhas propostas são as melhores para ele. E se eu tiver que disputar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu vou disputar com a mesma convicção. Pode ser que chegue um certo momento que eu falo: não, agora eu não quero mais. Eu fiz o que eu pude, não quero mais. Mas eu vou tentar enquanto eu achar que eu serei importante para a minha cidade. Mas você não vai ouvir da minha boca
eu bater de frente com um adversário meu, falar mal dele, procurar alguma coisa da vida pregressa dele, não é o meu intuito. Que não tem que ser o intuito de nenhum político. O político ele tem que ganhar por ele, pela proposta, pelo que ele é capaz de fazer, pelo currículo que ele tem. Isso sim. E depois que ele ganhar, tem que unir todo mundo. Ó, eu disputei com você, por isso que não tem que bater, por isso que não tem que falar mal, por isso que não tem que fazer dossiê de coisas que passaram lá atrás. Por quê? Porque depois tem que ter essa união. Porque ali são as lideranças políticas que têm que trabalhar em prol da população. Uhum. Então você imagina só, fica batendo no outro, fica brigando, viram inimigos. Tem pessoas que viram inimigos por causa de política. Sabe? Depois vira aquela guerra. Aí eu não vou atender fulano de tal, porque fulano de tal é parente de fulano de tal. Porque não tem que ter isso. Eu penso assim. Eu penso dessa maneira. E vou continuar assim, Santiago. Infelizmente não são todos que pensam assim, né? A maioria não pensa. É. Olá, acho que quero te agradecer, cara, e desejar boa sorte aí. E desejar boa sorte para Sete Lagoas, né? Que se tome em juízo aí. Claro, claro. Né? Tá faltando pouco tempo agora, mas é esse caminho, né? Nós estamos a 90 dias da eleição, né? E o Márcio tá fazendo aí a sua parte, está reunindo aí o pessoal que sempre foi da base dele, tem colocado aí através de entrevistas, né, a forma que ele trabalha, o currículo dele, a experiência que ele tem, o que ainda pode somar para Sete Lagoas e região. E eu acredito que pela inteligência do Duílio, pela astúcia dele, pela audácia que o Duílio tem, né, eu acho que o Duílio ainda eles vão se unir, porque não que o Duílio tenha que abdicar do apoio do Euro, abdicar do apoio talvez para o Paulo Abiaco, para o próprio Igor Timo, mas trazer o Márcio também para o grupo, sabe? Falar, olha, nós temos hoje 3, 4 candidatos a deputado federal. Todos eles são bons, todos eles têm o seu perfil, e são eles, Márcio, Reinaldo, fulano. Pelo menos para a população entender. Pelo menos para ser transparente. Para ser transparente. Eu acho que ainda vai acontecer isso. E esperar que Sete Lagoas tenha, de fato, né, depois de 8 anos, aí, depois que o Márcio saiu, que tenha um representante em Brasília. É muito importante. Isso aí. É muito importante. Muito obrigado. Eu não acredito muito mais em certas parcerias, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos em frente. A gente vai fazendo o papel da gente aqui e vocês fazem os seus aí. Exatamente. Né? A gente torce por uma Sete Lagoas cada vez melhor. Para que a gente não tenha que você precisa de mudar da cidade de raiva porque algumas coisas... não pode, né? E torço muito bem, muito também para que Cordesburgo se torne uma princesinha da região. Né? Nós vamos lutar por isso. Para ser uma cidade turística maravilhosa, visitada aí pelo todos os turistas do estado, aí, por que não até de Nova York, como você disse, de pessoas que adoram Guimarães Rosa e poderem vir aqui na cidade visitar. Né? Exatamente. Gente, quero agradecer a vocês também que estiveram conosco. Não deixe de viralizar também esse vídeo, você que nos assiste no YouTube. Até o próximo Santiago Entrevista.